Debate Bola 4 Linhas começa agora a falar da dupla Fla-Flu, que venceu dentro de campo e também na tabela de classificação. O Flamengo fez 5-1 no Cruzeiro, jogo no Engenhão, botou 5 cruzeiros na conta do time de Wagner Mancini, e a equipe tricolor fez 2-1 no Internacional em pleno Beira-Rio. Agora eu vou perguntar aqui direto para a mesa, gente. O campeonato engavetou de vez, né? É verdade, Vinícius. Engavetou por quê? Porque todos os candidatos ao título estão vencendo e estão tropeçando, né? Numa rodada eles vencem, aí na outra eles tropeçam, né? Aí fica nessa confusão toda, né? Fica meio difícil até da gente determinar quem vai ser o campeão, né? É verdade. Começando a falar do jogo de Engenho de Dentro, o que vocês acham que foi o grande fator da equipe rubro-negra para conseguir, mesmo perdendo por 1-0, vocês acham que o pênalti desperdiçado pelo Vitorino, quando estava 1-0 para a equipe do Cruzeiro, foi fundamental para a reação do Flamengo? O curioso foi o seguinte, né? O Flamengo jogava bem. Sim. Aí depois o Cruzeiro começou a reagir e teve uns 10 minutos muito bons no jogo, até fazer o gol. Aí fez o gol e, de repente, vieram duas boas chances, né? Uma com o Farias, onde a bola bateu no travessão, isso, sobrou para ele, e aí o Paulo Vitor fez a defesa. Paulo Vitor, né? O Felipe não jogou, porque se automedicou, né? Na sexta-feira, e o remédio tinha uma substância proibida. E depois teve um pênalti, que aliás houve, do Alex Silva no Montijo. Aliás, o Alex Silva era para ter sido expulso, hein, naquele pênalti. Mas o juiz deu só o cartão amarelo. E aí o Vitorino fez o favor, né, para a torcida rubro-negra de botar a bola no travessão. E aí o Flamengo cresceu e isso foi um fator importante, né? Para você, Guilherme, o que foi importante mesmo, determinou a vitória rubro-negra? Sabe o que é engraçado? Que a gente vem falando sobre vários pontos aqui durante as semanas que a gente vem gravando o programa, e uma coisa que eu sempre frisei aqui é que, e ainda coloco esse ponto, o Flamengo é o time mais difícil de ser derrotado no Campeonato Brasileiro. E você sabe por quê? Ontem o Engenhão teve 34 mil pagantes, né? A torcida do Flamengo foi massa numa promoção. E 39 mil presentes, né? Numa promoção que a diretoria fez, né? Com ingressos mais baratos para o torcedor. E quando você tem um estádio cheio, Ronaldinho Gaúcho, Thiago Neves, amigo, a margem de erro, você sabe qual é? É zero. E David jogando bem, né? Pois é. É verdade. Piora a situação. Então eu acho que a margem de erro é zero. E quando o Cruzeiro errou o segundo pênalti, quer dizer, errou o pênalti que seria o segundo gol, amigo, já era. O Flamengo foi para cima, buscou o resultado, empurrado por sua torcida, que para mim é o grande diferencial. Muitos títulos que o Flamengo conquistou jogando com garotos da base, como a Mercosul em 99, que era um time de garotos. O Flamengo conquista muito dos seus títulos na base da torcida. Então eu creio que não só o grupo do Flamengo, que é bom, mas a torcida ontem presente, empurrando a equipe no estádio, foram os fatores diferenciais para a vitória do Flamengo. Amigo, e o Flamengo é time de chegada. Sim. É verdade. E quem tá parecendo time de chegada também ultimamente é o Fluminense, que fez 2-1 no Beira-Rio. O pessoal tava subestimando muito o Fluminense. O Fluminense tem aquele extremo, ganha, ou perde, e conseguiu mais uma vitória. Grande vitória, aliás, do Fluminense, né? Porque no primeiro tempo até que adotou uma postura defensiva demais, na minha opinião, né? O Fluminense praticamente deu 2 chutes a gol no primeiro tempo. Você acha que o fato de estar jogando fora de casa também contribuiu para isso? Vinícius, até contribuiu um pouco, mas não dá para você ser tão defensivo como o Fluminense foi, entendeu? Não foi o Internacional que empurrou o Fluminense, foi o Fluminense que se auto-empurrou para o campo defensivo, entendeu?
E o Internacional, claro, empurrado por uma torcida que também é apaixonada pelo time, foi para cima, lógico, né? Confiando na reação do time, né? O Fluminense fez 1-0 numa jogada espetacular do Rafael Sobis e do Deco também, né? Que meteu um belo cruzamento pro Rafael Moura. Aliás, como diz o nosso amigo Nando Quaresma, Fernando Quaresma não pôde vir hoje, um abraço ao teu xará, Fernando. É verdade. O Deco é ao monstro. confrade. Deco é monstro. Concordo, né? Concordo. O Deco tá jogando demais pelo Fluminense. E você veja que mas o Sobis também, né? É verdade. O toque de calcanhar que ele deu no primeiro gol, se livrando de dois que estavam em cima dele, é demais, né? É verdade. A gente vê algumas coincidências, assim, Bruno, com relação ao time tricolor. E em 2009 teve a arrancada com a chegada do Fred para jogar com o Conca. Teve a arrancada para sair da zona de rebaixamento. Em 2010 o Fluminense foi campeão também com a volta de seus jogadores principais. E agora em 2011 o Fluminense se destacando. O Deco e o Rafael Sobis, jogadores que estavam meio ainda na dúvida. O Rafael Sobis ainda hesitando, o Deco naquele problema de machucar daqui, machucar dali. Você acha que o Fluminense agora também está se tornando um time de chegar para a reta final? O time do Fluminense ele vem se qualificando, né, e vem mostrando suas credenciais para estar brigando pelo título. Agora, ele não está sozinho nessa briga, né? É verdade. Então, assim, o futebol o Fluminense está mostrando que tem jogadores com experiência, com qualidade no futebol, mas ele não está sozinho nessa briga. Tem tanto o Fluminense como o Flamengo, como o Botafogo, como o Vasco, como o Corinthians, e aí só na última rodada que a gente vai saber. Agora, se você for pegar pela estatística, pelos últimos campeonatos, o Fluminense tá ali em cima, tá no páreo mesmo entre os primeiros. Talvez E a campanha tá boa no primeiro turno, né? Tem uma campanha muito boa no segundo turno, para compensar o mau primeiro turno. Se eu não estou enganado, eu fiz 31 pontos no segundo turno. Isso. Se o campeonato fosse só o segundo turno, o Fluminense seria o campeão. É verdade. Miriam, você acha que a equipe rubro-negra, você acha que o Flamengo, ele tá mostrando que não é só Ronaldinho Gaúcho? Há muito tempo, né? E mostrou muito mais nesse jogo, né? Eu destaco mesmo a atuação do David, que apesar de ser bem criticado, entendeu? Apesar de sempre ser bem criticado, em momentos decisivos, eu digo que o David, ele aparece e mostra, entendeu? Mostra seu talento. E eu acho que o começo do brilho do Flamengo nesse jogo foi o David. Porque partiu dele. Entendeu? O Muralha também teve muito bem. Assim, entrou muito bem no jogo, sim. Foi ele que deu o passe pro Thiago Neves, né? Exatamente. O Muralha entrou muito bem. Aliás, é um contraponto, né? Que o Maldonado... Será que, pra vocês, o Maldonado não tá com um pouquinho de prazo de validade vencida? Olha, o Maldonado não foi mal, não. O Maldonado não foi mal, não. O problema é que ele ainda está se recuperando da contusão, né? E também o fator complicador é a idade, né? Miriam? É verdade. E concluindo aqui o Diniz, ou recuperação lenta e interminável, né? E outra coisa, o Renato Maurício Prada que estava afirmando que o Maldonado estava com prazo de validade vencida. E o Flamengo, na verdade, e o que menos, eu acho assim, o que menos atuou e fez até uma vergonha em frente ao gol foi o Ronaldinho. Eu, no lugar daquele jogador, tinha dado um pedala Robinho nele. Pedala Ronaldinho? Pedala Dentuço? Que eu não tinha dado porque aquele tapa ali foi pra dizer, faz direito, amigo. Quer fazer gracinha, então faz direito. Que isso? Miriam. Refere no lance, né, que o Ronaldinho Gaúcho deu uma chapada pra bola no ângulo e jogou por Exato. Não, olha só, pra mim ele demonstrou todo o talento dele. Errou o lance, mas demonstrou todo o talento dele. E olha, ele no primeiro tempo ele fez um primeiro tempo bom. Não foi lá aquelas grandes coisas, mas fez um primeiro tempo bom. Depois ele caiu.
Caiu de produção, mas produção. pelo menos o restante do time Suportou. Vocês acham que foi um pouquinho a marcação do Cruzeiro também, não? A marcação do Cruzeiro tava uma negação, né, meu amigo? A marcação do Cruzeiro tava uma negação. Tomou 5, entendeu? É verdade. Agora, da equipe O tricolor... Cruzeiro se desvalorizou, né? É verdade. A equipe tricolor, pra você, Guilherme, você tá achando que o Abel, ele montou, já tá com a equipe certa, conseguiu o que o Caio Júnior não conseguiu no Botafogo, o Abel tá conseguindo finalmente no Fluminense? Para ele conseguir o que o Caio Júnior conseguiu no Botafogo, ele vai ter que começar a inventar. Não, tô falando que o que o Abel não conseguiu. O Caio Júnior não conseguiu, né? Isso. Olha, o Fluminense está com uma cara boa. Gostei muito dessa escalação do Fluminense na partida no Beira-Rio. O Marquinhos como um falso volante, né? Isso. Mas atuando pelo lado esquerdo do campo. Gostei muito também do Deco, né? Distribuindo as jogadas, decisivo. Os 2 gols do Fluminense saíram pelos pés dele. E também o Rafael Sobis, que fez o segundo gol, não se intimidou em jogar no estádio. E participou muito decisivamente do primeiro. Exatamente. O Rafael Sobis está fazendo um excelente campeonato brasileiro. Desde que ele entrou no time do Fluminense, não saiu mais, né? E o Fluminense encontra a sua cara. E encontrou na hora certa, que é no final ali, na hora da arrancada. E o Fluminense, tirando o começo do campeonato, que o Fluminense estava ali nas últimas colocações, o Fluminense foi subindo de produção, começou a ficar ali no meio de tabela. Sétima, isso. No meio da tabela, perdia um jogo, ganhava outro aqui. Agora o Fluminense atingiu um time bom, estabilizou-se, né? Estabilizou e está a 2 pontos do líder. Então, amigo, o Fluminense é um outro time também que, além de ser de chegada, tem um bom elenco. Já encontrou a sua formação ideal, na minha opinião. Apenas uma peça ou outra, mas posição não é tático, né? É verdade, é qualidade. Elivelto, que não vem sendo titular, mas que entrou, um desfalque. E é muito bom zagueiro, por sinal. Exatamente. O Valência também, que não vinha sendo titular, né? Mas que merece, é bom jogador, é um bom volante. Bom marcador, exatamente. Né? Então o Fluminense vai encontrando sua cara. E quando voltar o Fred, amigo, aí barra quem? O Rafael Moura. Rafael Moura, né? Rafael Moura barrado? Porque é um homem de referência na área, né? Agora. O Sobis, como eu já falei aqui, e esse jogo comprovou, o Sobis pode atuar tão bem como o homem de referência, como o segundo homem. Flutuante, né? Entendeu? O jogo de ontem comprovou. Tá certo. Agora, você citou o Marquinho, o Guilherme. Engraçado, né? O Marquinho é um jogador que desperta muitas controvérsias nos torcedores do Fluminense. Por que você acha que ainda tem esse pé atrás, essa torcida contra? Eu tenho uma teoria sobre isso. O Marquinhos, ele me lembra muito o Alessandro no Botafogo. Né? É um jogador limitado, não é um craque, não é um jogador fundamental, assim, que decide partidas, mas com certeza é um jogador que acrescenta muito, primeiro, taticamente. É um jogador que tem um posicionamento que é difícil jogadores canhotos terem, que é você jogar pelo lado esquerdo do campo um pouco mais na contenção. E ele tem muito bem essa característica. É um jogador que supre bem o lado esquerdo, entendeu? Os gols, você não vê ele falhando nos gols do Fluminense, entendeu? É um jogador que é limitado? Mas é um jogador que tem muita disposição na marcação, é um jogador que corre, que se entrega. Então, eu acho que poderia se olhar para o Marquinhos um pouco mais nesse lado, no lado da entrega, no lado da disposição, e como é o Alessandro, limitado, não tem habilidade, às vezes faz uma jogada maluca, enfim, mas é um jogador que se entrega, e você não vê o Marquinhos, né, agora, né, nesse tempo de agora, você não vê o Marquinhos envolvido em polêmica, você não vê o Marquinhos envolvido, é um jogador que está crescendo, que está sendo maduro, que está amadurecendo, e tem tudo para ser um bom jogador. É verdade. Agora, do lado do time do Flamengo, também foi citado aqui, você mesmo citou do poder da torcida, de terem vindo 39 mil torcedores ao todo. Uhum. Então, você acha que a torcida está satisfeita ou vai ficar mais exigente com o time rubro-negro? Eu acho que comprou barulho. Comprou barulho. Eu acho que comprou o barulho do time porque viu em campo
um time que se entregou, um time que jogou o que sabia, jogou muito bem, jogou com o que a torcida queria. A torcida do Flamengo já pedia a escalação do Tomás desde o começo. Enfim, então o Flamengo entrou com o time certo, na hora certa, no momento certo, e acho que a torcida agora, a partir de agora, comprou o barulho do time e, diferentemente de outras torcidas, a torcida do Flamengo acredita e já tem gente cravando. Vamos chegar, o Flamengo vai ser campeão. E eu acho que o Luxemburgo vai dar mais oportunidades ao Muralha, né? Se é que o Muralha não vai virar titular, né? Não, eu ainda acho que o Muralha ele tem futebol para ser titular. Ele ficou um pouco hesitante no início, mas talvez isso seja coisa natural de assim, jogador que está começando, jogador que está chegando entre os profissionais. O Muralha demorou um pouco a se adaptar a essa condição, mas ontem realmente ele arrebentou com o jogo, né? Ele foi um dos fatores fundamentais para a virada e goleada, né? Porque ele, além de dar dois passes para gols, ele deu uma cabeçada, meu amigo, da entrada da grande área, que se não é o Fábio a fazer uma boa defesa, ele faria o gol, inclusive. É verdade. Bruno, o Renato Abreu volta de suspensão na próxima partida. E aí? E aí que ele volta de suspensão, mas será que ele está garantido como titular? Ele podia pegar um banquinho, né? Pegar um banquinho e sair de mansinho ou pegar um banquinho e ficar para ser a opção? Ficar no banco de reserva mesmo, pegar um banquinho, ver como é que o pessoal tá jogando com vontade, não tá batendo em ninguém, não tá xingando ninguém. Não tá reclamando de ninguém. Exatamente. Quem entrou para mostrar futebol e não para mostrar que é líder e ganhar tudo no grito. Então acho que tá na hora dele ganhar um pouquinho de banquinho, rever os conceitos dele do que é ser líder e ajudar o Flamengo da forma que o Flamengo precisa, entendeu? Que é botar o time pra frente e não arrumar suspensão, essas coisas aí. Vou mandar aqui uma pergunta também polêmica com relação a isso. Vocês acham que o sangue novo está fazendo bem pro time rubro-negro nessa reta final? Olha, faz. O sangue novo sempre fez uma diferença positiva, né, para o Flamengo. Como já foi dito aqui, né, o Flamengo ganhou muitos títulos com a base, né? Não só esse título da Mercosul, que foi citado, como campeonatos brasileiros, o Flamengo ganhou também com base, né, na garotada. Enfim, ganhou muitos títulos usando a sua base. Agora, o Renato Abreu, esquenta o banquinho, né? Porque o meio de campo de ontem foi muito bom. Gente, 20 minutos, apareceu no scout da transmissão lá, 20 minutos o Flamengo não errou nenhum passe. Uma coisa que eu nunca vi. Entendeu? Aliás... E outra coisa que o Renato Abreu faz, que é errar passe, né? Esquenta o banquinho. E o Williams, por falar nisso, tá sentindo falta? Não. Eu tô sentindo falta dele fora do Flamengo, isso sim. Quem sentiu falta durante muito tempo foram os adversários, né? Que sentiam algumas faltas um pouquinho desleais que às vezes ele fazia. E principalmente perto da área, né? Mas se quiser falta desleal, a gente ainda tem o Ayrton. Exatamente. Exatamente, mas se o Lucha acalmar o Ayrton, aí eles vão ver o lado bom do Ayrton. É verdade. As duas equipes, a dupla Fla-Flu, teve apagões durante as partidas. O Flamengo, no início do jogo, teve uma certa altura, embora, como você tenha dito, Diniz, ele estava jogando bem, mas acabou tomando o gol lá numa falha. Adivinha de quem? Do Wellington, né? Tinha que ser o Wellington mesmo. Na verdade, não foi só do Wellington, foi do sistema defensivo todo, né? Porque normalmente bola na área com um desvio na primeira trave mata a defesa. Mas a defesa já estava mortinha. Bruno. Só um trocadilho. Se o Wellington não falhasse e não fizesse gol, o faria, né? Verdade. Essa foi infame, tão infame que até assustou aqui o Guilherme Decotelli, que olhou com uma cara. Na verdade, o Faria, né, fez o desvio na primeira trave, né? É verdade. Agora, porque esse apagão aí, o Flamengo, ele entre aspas, encontrou forças para se recuperar
pensando também no que foi no jogo no Grêmio e Flamengo, que o Flamengo teve aquele apagão durante 45 minutos? O que vocês acham? Olha, ô Vinícius, esse jogo teve características um pouco diferentes, né, das do jogo contra o Grêmio, né? Porque primeiro que o jogo do Grêmio foi fora de casa, né, no caso do Flamengo, né? Mas tinha aberto 2-0 e de repente apagou. Tinha aberto 2-0 e tal. E, enfim, mas na verdade esse jogo teve características um pouco diferentes. Por quê? Porque nesse jogo o Flamengo teve um pequeno período de apagão, né? Só 10 minutos. No jogo do Grêmio, não. No jogo do Grêmio foi o segundo tempo inteiro de apagão. É verdade. Entendeu? E no jogo do Grêmio, mesmo no primeiro tempo, o Flamengo teve um domínio, sim, mas não tão grande quanto o domínio que ele teve no jogo todo contra o Cruzeiro, né? Então, realmente, foi um jogo de características bem diferentes. Guilherme? Eu acho que a atuação do Flamengo ontem é daquelas para você pegar de parâmetro, né? Porque de um resultado adverso, que parecia adverso, né? O Flamengo buscou forças para virar a partida. E como a gente estava destacando aqui antes, esses meninos que entraram, enfim, o Muralha, o Tomás, eles já vêm sendo trabalhados há um tempo. Acho que o Muralha chegou a entrar algumas partidas ano passado. Sim. Entrou. E o Tomás esse ano. E é aquilo que eu venho falando. Se esses meninos entram numa hora errada, num jogo na fogueira de titular logo de cara, talvez a coisa degringolasse. Mas aí a gente tem que dar parabéns ao Vanderlei Luxemburgo, porque ele é um treinador que tem esse feeling, que ele tem essa noção da hora de lançar o moleque. Isso é verdade. Entendeu? O Tomás agora entrou na hora certa, já amadureceu bastante, e agora você vê, começou um jogo, atuou muito bem, não se intimidou. O Muralha também cada vez está crescendo mais, e a gente pode destacar outros aí, ó. O Wellington é da base, o Ayrton é da base, o Paulo Vitor é da base. O Paulo Vitor foi bem ontem, hein? Foi bem, atuou bem ontem. Então, assim. Tem o Negueba, né? Tem o Negueba, o Diego Maurício, são reservas que entram. Então, assim, você vê que a coisa está sendo feita da forma correta. O Lucas, que num treinamento andou fazendo gols aí, né? Pode vir a entrar também futuramente. Olha, eu vou dar minha mão à palmatória aqui. Eu criticava direto o Luxemburgo por não botar esses garotos. Agora ele está botando, os garotos estão crescendo. Então, valeu, Luxemburgo. Os garotos estão melhorando bastante de nível e por sua, entre aspas, culpa, né? É verdade. Você tinha razão, Luxemburgo. É verdade. Agora, também falando de falha, houve uma falha tremenda no gol do Internacional. Realmente uma falha da zaga. Também saiu uma saída de bola muito mal sucedida, né, Diniz? Olha, o Vinícius, eu queria perguntar para a mesa. Quem saiu pior, o Cavalieri no primeiro gol, no gol do Internacional, ou o Muriel no primeiro gol do Fluminense? Para vocês... Muriel? É aqui. E o curioso é o seguinte, no jornal o Globo, dentre as notas, diz que o Cavalieri foi exposto pela falha da zaga e por isso não teve culpa no gol. Não, para mim, houve até a falha da zaga, sim, mas a falha do Cavalieri foi grotesca, né? Porque o goleiro que sai para não pegar a bola, meu amigo, não... Isso é verdade. É incrível isso, entendeu? Ou sai para pegar a bola ou não sai. Entendeu? A minha única questão era que assim, a falha do Muriel, ela é uma falha sistemática dos goleiros. Sim. Essa bola cruzada na pequena área, o goleiro fica caçando borboleta, né? Vai ou não vai? Enfim. Na minha opinião, a falha do Cavalieri foi uma falha irrefutável. Não tem perdão. Entendeu? Como o Decotelli falou, a do goleiro do Inter, até você entende. Às vezes ele... corriqueira. Agora do Cavalieri realmente não tem como explicar. É verdade. Agora, o que também chamou a atenção, você falando de jogadores da base, Guilherme, o Elivelton, que você citou também, ele, apesar de ter falhado no gol do Internacional, ele não se abateu,
continuou jogando, vida que segue, vamos tentar fazer o time ganhar, principalmente porque o gol do Inter foi de empate, o Fluminense tinha aberto o placar. Pois é, e ele ainda foi melhor do que o Leandro Eusébio na partida, né? Acho que mesmo tendo essa falhazinha, né? Eu creio que ele foi melhor do que o Leandro Eusébio no decorrer da partida. É um zagueiro que está crescendo muito de produção, um zagueiro que tem porte físico. Tem uma segurança muito grande. Muito grande, é novo ainda. E quem sabe aí não seja um bom nome, de repente, ano que vem, para Londres. E o bom é que o jogo de ontem foi exigente pra caramba com a zaga, né? Porque o Inter foi pra cima, principalmente no primeiro tempo, né? O ataque do Inter exigiu muito e a defesa do Fluminense segurou legal as pontas, né? Falhou no gol, mas é uma falha que a falha da defesa, falha coletiva. Eu entendo como, além de coletiva, eu entendo como corriqueira, tá? A falha da defesa. A do goleiro, não. Do goleiro... Enfim, agora, no segundo tempo, não. No segundo tempo, o time se arrumou direitinho em campo, de modo a evitar a pressão do Inter e, enfim, até sair jogando um pouco, entendeu? Ficar tocando bem a bola no meio de campo, entendeu? Para não sofrer pressão do Inter. E não sofreu pressão do Inter. O Edinho foi muito elogiado ontem. Foi bem. Acharam que foi bem mesmo? Digno de elogio? Foi bem. Teve até um lance que ele deu um chapéu no zagueiro do Inter e emendou com um chutão. Foi bem. É verdade. Ele é outro que se entrega na marcação também, né? Ele tá se mostrando assim, já é muito criticado tanto por torcedores tricolores, quanto por algumas pessoas da imprensa. A gente mesmo aqui já fez algumas críticas a ele, mas ele realmente tá começando a se encontrar bem. Assim, e eu acho que ele é uma boa opção, talvez, na zaga também, ainda mais com o Fluminense tendo alguns problemas de lesão de vez em quando. E de suspensão, né? E de suspensão, às vezes até de limitação técnica da zaga tricolor, né? Exatamente. Mas ele foi bem sim, o Edinho. Tava seguro, tranquilo, sabe? Não se importou com a pressão da torcida do Inter. Até porque conhece cada centímetro lá do Beira-Rio, né? É verdade. Ô Vinícius, pois não? Que a gente falando aqui do Diego Cavalieri e do Muriel, sim. Tô ansioso para saber quando é que a gente vai falar do Fábio. Ah, rapaz, é isso aí que eu ia perguntar do duelo de goleiros do Flamengo e Cruzeiro. Paulo Vitor e Fábio. A atuação de cada um. Enquanto ao Fábio, gente, eu não sei eu tô lembrando aqui agora na cena do Tropa de Elite que o Capitão Nascimento chega pro André e fala assim: eu não sei qual a vontade que você tem de fazer cagada, né? De fazer M, né? E a mesma pergunta que o Mancini deve ter feito pro Fábio. Gente, o quinto gol do Flamengo é digno de, assim, rapaz, olha só, pega a toalhinha, a garrafinha d'água. Pede pra sair. Tchau. Entendeu? O Cruzeiro brigando pra não cair, o time com o psicológico abalado ali, tomando uma goleada. Sem o Montijo, né? Pois é, rapaz. Que tinha se machucado. Sai a bola daquele jeito. Aí, quando você vê o videotape, dá a impressão de que ele olha pro Thiago Neves e fala assim: faz o gol. É impressionante, porque quem tá no estádio deve assim, ele deve ter saído errado, mas quem vê vê o rosto do Fábio, parece que ele tá dando a bola pro Thiago Neves. Fala assim: meu filho, faz mais um aí. Você acha que é displicência? Displicência pura, não tem outra palavra. Pra mim, não tem desculpa pra um lance como esse. Agora é engraçado que o Fábio, ele tá cogitado entre os melhores goleiros da seleção brasileira, já foi terceiro goleiro, eu não sei se chegou a ser segundo goleiro, mas ele já volta e meia é citado em convocação de seleção. E eu acho, inclusive, que é por isso que ele não figurou em outras convocações anteriores. Porque ele sempre, quando sai a lista, ele não estava, ele ia lá e dava uma declaração de que achava injusto não estar, que não sei o quê, mas que ia esperar e pereré, coisa e tal. Tá aí, a gente vê nisso aí. Teve um Campeonato Mineiro que a gente não sabe se foi falha de propósito ou não foi, mas ele deu as costas pro jogo. Cruzeiro e Atlético, que o Atlético ganhou de 5-1, né? 5-0? Exatamente. 5-1. Ele tomou o gol na série de bola, ele virou as costas pro jogo. Ele foi andando pra grande área. Pra voltar pra própria grande área. Pro gol.
De repente, quando ele viu, a bola estava entrando de novo. Já tinha uma bola dentro do gol, né? Exato. Aí, na saída de jogo do Cruzeiro, o Atlético tomou e foi embora. Não dá. Pro gol. Sim, não tem condições. Assim, isso são falhas que é uma falha que não pode acontecer de novo. É aquela Sim. falha assim, do erro zero. Entendeu? E é o que me parece, o Fábio, ele tá dando uma de André Matias aqui. Entendeu? Porque fica muito difícil, assim, o Cruzeiro não se livrar do rebaixamento. O Cruzeiro já está na zona de rebaixamento agora e vai ser complicado. Vai ser um drama pro Cruzeiro essas últimas 5 rodadas. Não dá para ter falha desse jeito. Na goleada, vocês citam alguém que se destacou na equipe cruzeirense? Olha, Em meio a tanto caos? em meio ao caos, olha, até o jogador que fez o gol foi expulso, né? Não é verdade. Meio muito difícil, viu? O Montijo não estava mal no jogo, não. Mas não dá para dizer que ele foi o craque, né? Foi excelentemente bem, não. Guilherme? E parece que essa foi a melhor partida do Farias com a camisa do Cruzeiro. É, que beleza, hein? Eu destaco realmente a participação do Farias, mas eu também destaco a participação do Cribari. O Cribari estava no meio de 2 ali que tava a coisa. Não é Ele verdade. conseguiu ir muito bem. Não foi melhor porque, né, os companheiros dele não ajudaram. Você citou o Farias. O Farias ele já tinha feito uma partida boa contra o Atlético Goianiense. Isso, e o mais engraçado é que o Farias, antes do Wagner Mancini, ele estava treinando por conta própria, né? Isso. Ele quase foi dispensado. É verdade. Então, assim, foi uma ascensão meteórica de gestão, né? Na época do Cuca, para o Wagner Mancini, ele voltou para o time e ascendeu e está ajudando aí o time do Cruzeiro. Mas vocês acham que o Wagner Mancini está ajudando o Cruzeiro? É o que o Cruzeiro tem, né? Então, infelizmente, o que o Cruzeiro tem já não tem mais chance de estar trocando técnico. É mantê-lo e torcer para que o trabalho dele e ajudar, dar o máximo possível para o trabalho dele melhorar. Na verdade, eu penso um pouquinho diferente do Bruno, Sim. que é o que o Cruzeiro tem em termos de elenco. O elenco do Cruzeiro, hoje em dia, não é essas coisas também, não, né? O Wagner Mancini, a gente sabe que não é um grande treinador, né? Ele não foi muito bem em times considerados de grande porte, como o Grêmio e como o Vasco. Exatamente. No Grêmio, ele até foi bem, foi demitido de uma forma esdrúxula, né? Eu não entendo até hoje o porquê, né? Mas no Vasco ele não foi muito bem. Mas, enfim, o Cruzeiro realmente ele não tem time para ficar muito além de zona de rebaixamento, né? Pode sair dela, tem time até para isso, mas muito além disso não tem, não. Eu concordo muito com o Diniz. O Cruzeiro começou o ano devastador na Libertadores, no Campeonato Mineiro. Mas tinha um time bem diferente disso, né? Muito superior. O Cruzeiro se livrou do Dudu, que era uma grande revelação, um jogador que poderia, enfim, ter um grande destaque no Cruzeiro, estava bem. Foi convocado recentemente para a seleção. Para a seleção, é verdade. O Thiago Ribeiro, que estava muito bem também, foi para a Itália. O Olisson, que infelizmente se machucou. Enfim. E eu também dou um destaquezinho aqui, mesmo que pequeno, para o nosso amigo Wellington Paulista, né, que chegou a sair do Cruzeiro, estava bem no Cruzeiro, foi pro Palmeiras, aí no Palmeiras não conseguiu jogar, enfim, se irritou com o Filipão. Quem não se irrita com o Filipão? É verdade. Voltou pro Cruzeiro. Só de pensar, rapaz, que na época do Botafogo, a torcida carinhosamente o apelidava de Wellington Paulista Roy. Né? Em alusão ao Van Nistelrooy. O Van Nistelrooy, grande artilheiro holandês aí. Eu fico triste de não ver que ele tá no melhor da sua forma física, como nos tempos de Botafogo. Do lado do Internacional, que perdeu por 2-1 pro Fluminense, vocês destacam algum jogador? Eu destaco sim, aliás, destaco 2, o Oscar e o Leandro Damião. Leandro Damião voltou. Leandro Damião voltou bem também, voltando bem tá se recuperando de lesão. Sim, sim. Leandro Damião, aliás, os dois, principalmente no primeiro tempo, né? Porque o Fluminense matou o jogo no segundo tempo. É verdade. Matou o jogo em todos os sentidos, né? O Fluminense marcou muito bem o Inter no segundo tempo e o Inter não soube como sair dessa marcação, né? É verdade, mas vocês estão achando que o Dorival Júnior também tá decepcionando sob o comando do Internacional? Eu acho que não,
porque com ele o Inter subiu de produção, entendeu? E o problema do Inter é que encarou um time que é muito parecido com ele, o Fluminense, entendeu? E o Fluminense acabou fazendo com que o Inter sofresse muito, né, ontem. Tá certo. No início do ano, o treinador Paulo Roberto Falcão, ele saiu do Inter dizendo que o Inter não tinha elenco. Vocês estão achando que o Inter está padecendo um pouco também disso, para não conseguir ir mais à frente na classificação? Não creio não, até porque a gente fala aí do Botafogo, que tem um grande ataque, um meio de campo excelente. O Inter não deixa a desejar nem um pouco. Leandro Damião, Oscar, D'Alessandro, enfim, tem o Bolatti também, que é um excelente volante. É verdade. Eu acho que o Inter ele não pode não ter o melhor elenco do Brasil, mas eu creio que o Inter tem um bom time, assim como todos os outros que estão na frente. Tem sim. Não deve nada. O Inter montou uma zaga jovem, que é esse Rodrigo Moledo e o Juan, e é difícil. Aliás, o Juan foi expulso num lance totalmente infantil, né? Que ele jogou a bola pro chão. Igual um menininho, né? De minha bola, que não quero ir embora do parquinho. De novo, né? O Juan já teve cenas assim também pela Sub-20. Exatamente. Mas vai amadurecer. Ele é um bom zagueiro, um zagueiro veloz, que é canhoto. Às vezes é difícil você ver um zagueiro canhoto que tenha, né, enfim, relembrando aqui André Cruz, enfim, jogadores. É verdade. Né? Vamos ver, de repente é uma grata revelação pra gente, um zagueiro bom. Agora, o Inter tem condições também de chegar. Agora, uma derrota como essa dentro de casa, né, para um time que tá doída. Também, frustrou muito os torcedores. Dói, mas eu creio que o Dorival tá fazendo um bom trabalho à frente do Inter, sim. Agora, o Felipe ele não pôde jogar, o goleiro Felipe, porque teve um problema lá, tomou remédio, deu dor de cabeça e tal. Vocês acham que o Paulo Vitor deu conta do recado? Eu acho que sim. Muito embora o Cruzeiro não tenha exigido muito dele também, as poucas vezes em que ele foi exigido, foi bem o Paulo Vitor. Vocês acham que já dá para ele tentar brigar de igual para igual com o Felipe nessa... A gente precisa de mais jogos para poder avaliar, né? Não, acho que o Felipe fez um excelente campeonato, é um goleiro que eu gosto, de defesas difíceis, né? O Felipe, quando é exigido, enfim, em termos de elasticidade, de reflexo, é um excelente goleiro. Eu acho que, como o Diniz falou, vamos ver, o Paulo Vitor precisa de mais jogos para ser avaliado. Sem dúvida. Agora, com relação à equipe, ainda falando da equipe rubro-negra, realmente alguns jogadores que estavam desacreditados, o próprio atacante, o David, que fez uma grande partida ontem, e até o Thiago Neves, que veio ainda naquela incógnita, eles estão mostrando a que vieram para vestir a camisa do Flamengo. E o Thiago Neves já vem numa subida, né? Ele já vem jogando alguns jogos bem, enquanto o Grêmio ele foi um dos melhores em campo, né? E ele vem mostrando cada vez mais que é um jogador decisivo. E olha, diretoria do Flamengo, comecem a correr atrás do Thiago Neves, sei lá, diz que vai pagar, vê depois, vai ficar história. Parcela, é não? O jeito brasileiro. Bota ali, na conta. Entendeu? Bota na conta, porque é um jogadorzaço, se me permite a licença poética dizer isso. Lógico. Um jogadorzaço, um canhoto de muita habilidade, tem um chute de fora da área. E pasmem, um jogador meio campo que tem uma cabeçada refinada. É verdade. Então, assim, um jogador... Quantos gols de cabeça que ele já fez no Campeonato Brasileiro, né? Vários, né? Ontem, inclusive, fez, né? Fez um. Então, amigo, começa a correr atrás aí pra manter esse cara aí, porque isso aí é peça rara. É isso. E só pra completar a informação do Guilherme, né? 4 gols do Thiago Neves nos últimos 2 jogos, né? 1 contra o Grêmio e 3 ontem. Exatamente. E com relação à negociação do Ronaldinho Gaúcho, né, que teve aquele problema com a Trafic está reclamando que não foi repassado salário, né? Vocês acham que pode causar alguma polêmica ainda, uma polêmica que faça com o risco do R10 ir embora da Gávea? Depende da reunião hoje, né? Eu acredito que o time do Flamengo e a Trafic, o que estavam se estranhando, eles já se acertaram, até porque é interessante para a Trafic ficar com o Flamengo, porque ela quer costurar aí uma sociedade Flamengo, Trafic e Fluminense na briga pelo Maracanã, né? Sim. Então
Então é bem interessante para ela se manter ainda no Flamengo. É verdade. Bom, o Flamengo vai enfrentar agora o jogo fora de casa, no Couto Pereira, não é? Salvo engano, contra o Coritiba, 5 da tarde no próximo domingo. O que vocês esperam para esse jogo? Bom, se não der aquela coisa tradicional que acontece sempre com o Flamengo no Sul, né? O apagão do Sul. Aquele apagão típico no Sul, espero vitória do Flamengo, né? Vai ser um jogo dificílimo, duríssimo, mas se não acontecer o famoso apagão no Sul, o Flamengo vence, porque o Coritiba, embora aspire um pouquinho ainda a classificação para a Libertadores, é difícil, né? E o Flamengo não, o Flamengo briga pelo título. E o jogo do Fluminense? O Fluminense pega o América Mineiro, aliás, a revanche da surra de lanterna, como declarou o Bruno Alves. É a chance deles revidarem agora, né? Dar a surra no Lanterna. Surra no Lanterna e a surra que pode ser a definitiva, né? Com relação a rebaixamento do América, né? É verdade. Eu acredito que o Fluminense vence esse jogo, sim. Porque o Fluminense tem um time muito bom, né? E que vem em alta. Vem de 2 vitórias seguidas fora de casa, né? Coisa raríssima nesse campeonato brasileiro. Vocês também cravam uma vitória tricolor contra o América Mineiro, o jogo aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão? Depois desse jogo contra o Corinthians, amigo, não sei. Também não sei de mais nada. Não sei. O Fluminense tem qualidade ampla para vencer o América e vencer bem. Com certeza a torcida do Fluminense vai comparecer. Agora, o América jogou teoricamente fora de casa contra o Corinthians. Porque abriu para 40 mil corintianos, né, o estádio. E venceu. Aliás, o América recebeu uma proposta lá da Prefeitura de Juiz de Fora para mandar o jogo contra o Botafogo para lá. E, pelo jeito, acho que vai ser bem possível que o jogo seja lá mesmo. América e Botafogo lá em Juiz de Fora. Juiz de Fora é a terra alvinegra. Exatamente. Terra alvinegra. Exatamente. E bem possível que se faça a mesma coisa, né? Que fez com o Corinthians, né? E, aliás, coincidência da dupla Fla-Flu, né, que vai pegar 2 times que vêm de vitórias importantes, consideradas de encher os olhos, e que estão vindo motivadas, hein? Vai ser um baita do desafio. O Coritiba mais ou menos, né? Que o Coritiba pegou um time em franca decadência no campeonato, né? Sim, de fato, mas você ganhar do Palmeiras, independente do jogador que esteja. Sim, E na casa, e jogo, como lembrou o Guilherme aqui, e no jogo em São Paulo. E o Coritiba também é uma grata revelação esse ano. É um ótimo time. Bateu recorde de vitórias no começo do ano. Foram 27 vitórias. Vitórias consecutivas. E esse campeonato para o Coritiba foi um bom campeonato, né? Para um time do porte do Coritiba, que já até foi campeão brasileiro. Sim. Você ficar no meio da tabela ali e conseguir uma vaga na Sul-Americana, eu acho que está de bom tamanho. Agora, E que está de volta na Série B. Exatamente. É bom que a gente diga isso. Com certeza. E o Coritiba, apesar de mínimas, ainda tem chances de ir para a Libertadores. E, bom, a julgar pelo começo do ano e o time do Coritiba ser o mesmo do início do ano, quem sabe uma arrancada de 5 vitórias seguidas. Não é à toa que essa equipe vendeu caro uma Copa do Brasil para o Vasco. A gente tem que lembrar isso também. Pois é. O desempenho deles é sempre perigoso, principalmente jogando no Paraná. Com certeza. Mas eu acredito numa vitória do Flamengo, porque o Flamengo é um time que vem de grandes vitórias fora de casa também, apesar do último... Do tropeço pro Grêmio. Resultado, né? Concordo. A gente só fica um pouco receoso, né? Por isso que a gente acaba até exaltando os outros times, porque esse campeonato tá muito equilibrado. Quando você acha que um time já morreu, a exceção do Palmeiras, todos os outros times no campeonato... E do Cruzeiro também, né? O Cruzeiro ontem, né? Enfim, tá respirando por aparelho. Não só ontem, né? Como pelo segundo turno todo, né? Depois da chicotada ontem, rapaz, foi tiro de 12, né? O Cruzeiro levou um tiro de 12, né? Nas costas, né? 5 cruzeiros. Na CTI. Mas eu tiro o Palmeiras porque, enfim, né? Eu não vou nem comentar, não vou nem... Diga. Todos os outros times, né?
abocanha uma vitóriazinha ali, você vê o Avaí, tá quase caindo, ganhando o Botafogo lá. Arrumou uma vitória, ganhando o Botafogo. Aí você vê o América Mineiro, carro rebaixado, ganhou do Corinthians. Então assim, a gente não sabe, né? A gente parece que o que a gente acha parece que não vai acontecer, né? Então fica aí, né? O campeonato mais equilibrado do mundo, eu me arrisco a dizer aqui, sem acompanhar o campeonato no Emirados Árabes, no Catar, na Austrália. O Campeonato Brasileiro é um campeonato de alto nível, com Ronaldinho Gaúcho, Leandro Damião, Neymar, Ganso, jogadores de seleção principal, Jefferson, D'Alessandro, que joga pela seleção da Argentina. É um campeonato de altíssimo nível e é um dos mais disputados do mundo. Sem dúvida. Agora, a gente falou aqui das polêmicas que tiveram, do Thiago Neves desse negócio de comprar ou não o Thiago Neves, dessa possibilidade de ter do salário do Ronaldinho Gaúcho não está sendo pago, essas coisas que aconteceram, que foram veiculadas na imprensa. Houve uma polêmica com relação ao Fluminense, mas polêmica com relação a dentro de campo, de que o Fred ele foi poupado nessa partida por precaução e não por... Vocês acham que talvez o Abel estava subestimando um pouco o Inter, estava confiando nos jogadores que tem? Não creio que seja muito subestimado, não. Acho que o Rafael Moura é totalmente capaz de suprir o Fred, provou isso no campeonato, principalmente no começo, quando o Fred estava contundido. O Rafael Moura entrava, fazia 2 gols na partida, fez vários gols, e para mim o Rafael Moura é claro que não chega no mesmo nível do Fred, né? Enfim, em termos de jogador, mas o Rafael Moura é um jogador totalmente capaz de suprir o Fred. E eu acho sim que se o Fred se sentir incômodo, não vejo nenhum problema dele escalar o Rafael Moura, porque é um jogador que supre sim as necessidades que o Fluminense tem quando o Fred não joga. Realmente o He-Man ontem mostrou, né? Ontem comprovou. Mostrou a sua força. Ontem comprovou que tem a força e que pode sua força e pode fortalecer ainda mais a equipe tricolor. É verdade. Tá certo. O Giro Fla-Flu, giro da dupla Flamengo e Fluminense, vai ficando por aqui, mas ainda tem tempo para o recado final do meu amigo Guilherme Decotelli. Bom, meu recado final para a torcida do Fluminense, na verdade eu vou dar um recado só para os dois. É muito bonito você ver o Rio de Janeiro brigando pelos títulos novamente brasileiros, né? A gente passou os primeiros anos todos dos pontos corridos sem ter um carioca, né, brigando até o fim pelo título. E com os 4, né? Exatamente. E se arrastando na tabela, do décimo para baixo. Exatamente. Agora eu destaco Flamengo e Fluminense porque são duas torcidas que têm feito festas muito bonitas no Engenhão, com mosaicos, lotando o estádio. Então, o meu recado final vai para a torcida. Apoiem seus times nessa reta final. Lotem o estádio, compareçam ao Engenhão. Tá com medo de não sabe como é que vai, tá difícil, entra na internet, tem um jeitinho sim. O único lugar que às vezes fica difícil de você ir para o Engenhão é pela Zona Sul, mas Zona Norte, Zona Oeste, todos têm um acesso bom, seja de carro, seja de trem. Então procurem ir ao estádio, comparecer, porque vai ser muito importante a participação do torcedor nessa reta final. Bruno Ávila, seu recado final. Meu recado final vai ficar por conta dos 3 gols do Thiago Neves, né? Só uma parabenização pelo futebol que ele mostrou ontem. Também estendendo para o Muralha, gostei muito do passe, a visão de jogo que ele teve de enxergar o Thiago Neves entrando pela esquerda. Do terceiro gol, né? Exatamente. Do primeiro do Thiago Neves, terceiro do Flamengo. Isso. E fica por aí meu recado final. Tá certo. Miriam Barbosa estava meio quietinha, estava meio timidazinha hoje, mas vai dar o ar da graça no seu recado final, nossa porção mulher. É verdade. Por alguns problemas, eu precisei ficar um pouco ausente do debate, mas com muita alegria eu vou dar meus recados finais, primeiro para o Fluminense. Apesar de achar o Inter realmente uma grande equipe, eu acho que o Leandro Damião é um ótimo jogador, para mim ele é um dos melhores, mas eu vou parabenizar o Rafael Moura, como eu sempre digo. Ele tem potencial, está mostrando isso. Todas as vezes que ele tem chance, entendeu? Que é colocado uma responsabilidade nele, ele mostra, ele faz bem, ele cumpre o dever de casa. Isso é muito bom. E uma pergunta para os dirigentes do Flamengo e para o Luxemburgo. Vem cá,
Vocês não dispensam o Renato Abreu por quê? Falta de dinheiro? Nossa senhora, polemizou, ficou quietinha, mas na hora que precisou, ela polemizou a Miriam Barbosa. Soltou tudo. Veio realmente sem ter medo de entrar na dividida. Recado final do meu amigo Fernando Diniz. Bom, o meu recado final, gente, no caso do Flamengo, vai aí para grandes atuações, não só do Thiago Neves, como também do David, né? Do Muralha, como todo mundo está falando aí, e do Tomás. O Tomás jogou muito bem também, o garoto, né? Olha o Tomás aí, gente, né? Como diria já o outro, né? O neguinho da Beija-Flor, né? Tomás jogou muito bem. Bom, e no lado do Fluminense, também para grandes atuações do Rafael Sobis, jogou muita bola. Afinal de contas, não é qualquer um que dá um passe de calcanhar naquela situação, né? E pro Deco, né? Que não é qualquer um também que dá aquele lançamento que ele deu tanto no primeiro gol quanto no segundo, né? Então, realmente, meu destaque vai para essas grandes atuações, tanto do lado do Flamengo como do lado do Fluminense. Tá certo. No meu recado final, do lado do Flamengo, ficam os meus parabéns. Assim, achei muito bonita a iniciativa da diretoria rubro-negra em fazer com que as camisas tivessem atrás números desenhados por crianças. É só para esse jogo, né? A princípio, só para esse jogo. Linda realmente a atitude dos dirigentes flamenguistas e também parabenizar por terem inserido a Unicef no uniforme da equipe. Realmente é muito legal ver uma iniciativa como essa, um apoio para um algo tão fantástico quanto é a Unicef. Exatamente. Do lado do Fluminense, olha, eu vou dizer uma coisa, hein? A gente já critiquei muito o Abel aqui, mas aos poucos ele está sabendo ajeitar a equipe tricolor. E como disse anteriormente o Guilherme Decotelli, se não inventar, vem chegando pelo título, ainda mais com aquela crença que continua. Aquelas duas crenças, aliás, que a torcida do Fluminense tem. Lutem até o fim e time de guerreiros. Exatamente. Perfeito, Vinícius. E o Fluminense vai lutar até o fim, com certeza, viu? O Debate Bola 4 Linhas quer uma formação de verdade. Por isso, ele tem o apoio da Faculdade Unicarioca. Unidades Jacarepaguá, Rio Comprido, Meier, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de 3 Rios. Venha para a Unicarioca e coisas boas irão até você. E você quer acessar o 4 Linhas também para conhecer nossos outros debates? Acesse pelo blog radio4linhas.blogspot.com, o 4 por extenso, radio4linhas.blogspot.com, ou acesse pelo canal no YouTube, youtube.com/blog 4 linhas, dessa vez o 4 em numeral, youtube.com/blog 4 linhas. 4 Linhas, a comunicação está no ar.